gente, sejam bem-vindos a mais uma edição do Conexão Imigração USA. Eu sou Renata Castro, advogada de imigração, e como vocês sabem, todo domingo, antes do Domingo Espetacular, a gente tem um encontro marcado aqui na Record Américas para falar do que é o sonho mais importante de todos para brasileiros e brasileiras, como eu, como você, que pensam, que sonham, que almejam morar nos Estados Unidos. Eu já compartilhei com vocês aqui vários detalhes da minha história pessoal, eu que sou advogada de imigração, que hoje lidero um escritório de advocacia imigratória que já ganhou milhares de casos imigratórios, mas a minha história aqui nos Estados Unidos não começou como um conto de fadas, estava muito mais para a história da Cinderela. E hoje, para mim, é um momento de muito orgulho poder trazer uma pessoa para conversar com vocês que não só faz parte da minha história, da Cinderela até hoje, encontrando o sapatinho, né? O sapatinho era trabalho, mas enfim, a gente continua na jornada. Mas a pessoa que eu vou entrevistar hoje, ele teve um papel essencial na realização de um dos sonhos que eu considero, depois do documento, depois do Green Card, um dos mais importantes para o imigrante, que é a compra da casa própria. E quem nunca sonhou em ter uma casa nos Estados Unidos? Para a gente que é imigrante, quando a gente chega aqui, nos primeiros anos, é muito comum a gente se mudar com muita frequência, ter aquele senso de não pertencer a lugar nenhum, porque a gente chega, vai se estruturar, vai alugar. Então, quando a gente compra um imóvel nos Estados Unidos, é muito mais do que só a beleza do imóvel, é o que aquilo significa na história de uma família imigrante nos Estados Unidos. E é por isso que hoje eu tenho muito orgulho de trazer o meu amigo, o meu financista pessoal, Júlio Silva, da Cross Country Mortgage. Eu que agradeço, Renato. Obrigado pelo convite, por estar aqui participando com você e parabéns por esse sucesso, esse programa maravilhoso. Muito legal aqui, viu, galera? Muito boa estrutura e feliz de estar aqui com você hoje. Júlio, a gente já tem uma história pessoal e profissional de algumas décadas, né? Fala um pouco do que é o seu trabalho, porque no Brasil o mortgage broker ainda é uma profissão que está crescendo. Sim. Explica um pouco do que é um mortgage broker. Isso, eu sou a pessoa que vai te ajudar a pré-qualificar a pessoa e te ajudar a guiar no processo de aquisição de casa própria nos Estados Unidos. Muita gente, é o sonho americano, a gente fala que é o sonho americano você ter sua casa própria nos Estados Unidos, e nós representamos um banco, ou trabalhamos com vários bancos que vão oferecer produtos de financiamento para você poder, né, adquirir sua casa própria, né? Então, assim, existem inúmeras possibilidades, né? A gente atende tanto residentes, pessoas que moram nos Estados Unidos, que desejam comprar sua primeira casa, comprar uma casa de investimento, e também atendemos muito estrangeiros, pessoas que estão no Brasil, estão na Europa, estão mudando para os Estados Unidos, imigrando para os Estados Unidos, e nós ajudamos essas pessoas a obter um financiamento imobiliário para a aquisição daquela casa, daquele sonho americano, né? E esse é o nosso trabalho, é realmente pré-qualificar e ajudar as pessoas a entender o que é necessário para ela poder, um planejamento para ela poder, né, alcançar esse sonho de ter um imóvel nos Estados Unidos. Júlia, a gente vai falar de várias etapas e de vários perfis de financiamento, mas você sabe melhor do que ninguém que eu sou grande proponente de que principalmente o imigrante indocumentado tenha um imóvel nos Estados Unidos. Porque, na minha opinião, aquilo funciona como uma poupança para ele. Claro. Ele não tem acesso a uma aposentadoria, ele está vivendo, às vezes, uma vida de privações, porque ele está trabalhando e está correndo atrás, mas aquilo para ele é uma oportunidade de criar uma poupança. E muita gente acha, não tenho documento, não posso financiar um imóvel. Isso é verdade? Não é verdade, né? Nós somos especialistas. Eu trabalho com financiamento imobiliário aqui nos Estados Unidos há quase 20 anos, né? Ou mais de 20 anos, né? Comecei minha carreira lá em 2002, a Renata lembra bem disso, né? E a gente, né, tem ajudado milhares de pessoas a alcançar esse sonho. E muitos dos financiamentos que a gente faz é um financiamento para pessoas que ainda estão nesse processo de ajuste de status, né? Que ainda não tem o Social Security americano, não tem o Green Card dele ainda, e eles têm um documento que é o ITIN Number, né? E nós conseguimos fazer um financiamento hoje, né? Meu banco, o banco que eu represento hoje é Cross Country Mortgage, é um dos maiores bancos de financiamento nos Estados Unidos. Nós temos um produto que a pessoa pode, um produto de
financiamento que a pessoa pode, com a ITIN Number, ela pode comprar uma casa dando 10% de entrada. É mesmo? 10% de entrada com a ITIN Number. E assim, é um game changer na indústria, né? Porque antigamente você tinha que colocar 25, pensa, um imóvel de 400 mil, 500 mil dólares, né? É muito dinheiro a pessoa tem que juntar, né? E hoje, com uma oportunidade de você ter 10% de entrada, você não tem o Social Security ainda, não tem o seu green card, não precisa de visto nem nada, você consegue aplicar para um financiamento e obter, né? E alcançar isso daí. Então, assim, é algo que a gente tem feito bastante, todos os meses a gente fecha, sei lá, umas 5 a 10 transações só para pessoas ainda que estão indocumentadas, né? Não tem a documentação própria ainda, e a gente faz o financiamento para eles usando só o ITIN number deles, né? Que incrível, Júlio. Você sabe que eu sou grande proponente de que o imigrante indocumentado compre um imóvel, porque se você não tem documento, o banco não quer saber. O banco quer saber o seu risco. Ele quer saber que você pague. Exato, isso aí. Né? Eu falo para todo mundo, o banco não está no business, né, de tomar a propriedade de ninguém. O banco quer coletar juros. Eles querem receber os juros, sua prestação, seu pagamento. E para você ter uma ideia, a gente uma vez fez um estudo que os nossos clientes imigrantes, a taxa de inadimplência deles muito é baixíssima. Baixa. É a menor que tem. E os bancos enxergaram essa oportunidade, né, nesse mercado de ITIN number e de estrangeiros, porque eles têm dinheiro guardado, eles juntam grana, eles trabalham bem, querem comprar, andam com a documentação do imposto de renda tudo direitinho, porque né, eles estão esperando uma oportunidade para se legalizarem, né? Então, assim, é muito legal quando a gente pega uns casos desse, né? Esses dias eu fiz um financiamento para uma cliente nossa, ela tem uma empresa, ela gera quase mais de $1 milhão anual na empresa dela, comprou a casa da Ajudela, ela comprou a casa que ela mora, a Ajudela agora, uns 2 meses atrás, comprou uma casa de investimento em Massachusetts e ela acabou de comprar outra casa agora em Orlando, na Flórida, de investimento que também. Incrível, então, Júlio. ela está criando esse patrimônio, né? Não importa o status dela. O bom dos Estados Unidos é incrível por causa disso, né? É um país que você consegue fazer essas coisas, você tem a oportunidade de crescer, de alavancar com o dinheiro do banco, né? E criar riqueza, né? Porque o mercado imobiliário americano é um gerador de riquezas, né? Então, esse é fato, a gente sabe disso, né? Então, é uma das coisas que a gente faz no escritório. A gente tem um grande prazer em ajudar as pessoas a passar por esse processo, e ainda mais quando a gente sabe que é situações específicas, né? Que realmente precisa de um especialista, precisa de uma pessoa que entende da situação da pessoa e sabe guiar eles até o final. Então, é isso muito que a gente faz. Eu acho que é importante, gente, quando fala de um financiamento imobiliário para quem não tem documento, que eu vejo muita gente falando assim, mas o meu juro é um pouco mais alto. Mas o seu aluguel é um dinheiro que você está jogando fora. A gente fala, aluguel é 100% juros, né? Aquele dinheiro que você nunca mais vai ver, você não tem controle sobre a propriedade. Se o dono da propriedade chega, olha, vou vender a casa, preciso que você saia, você corre esse risco todo. E a gente passa muito por isso, né? Porque a gente atende muitas pessoas que estão comprando a primeira casa. Eles falam, poxa, Júlio, a gente decidiu comprar porque a gente cansou de ter que mudar porque a pessoa pediu um apartamento ou subiu muito o aluguel. E a gente sabe que aluguel nos Estados Unidos não está barato, né? Não. Então, assim, desde que eu me entendo por gente, que eu comecei a trabalhar nessa indústria, o aluguel só subiu, né? Só teve esse... Então, você adquirir a casa própria, né? Você ter essa oportunidade. Eu falo para todo mundo, olha, se você tem 2 anos de trabalho nos Estados Unidos, você trabalha por 2 anos, você está aqui por esse tempo. Paga imposto. E até a gente pode depois entrar que eu tenho programas alternativos para quem não pode apresentar imposto de renda também, sabe? A gente fala, cara, compra sua casa, compra seu primeiro apartamento, faça esse investimento. Disso. Exato, entendeu? Começa. Não vai ser sua casa final, a casa dos sonhos, mas é a casa que você tem que começar para poder parar de pagar aluguel. Júlio, a casa dos sonhos é que a gente consegue pagar. É verdade, sim. E olha, eu vou falar aqui de uma história. Alguns anos atrás, o Júlio me ajudou a comprar um imóvel. E eu sou americana, né? Do Paraguai, porque eu me naturalizei, eu não nasci aqui. Mas na época... E eu acho que o Júlio se lembra bem disso, eu tinha sido uma pessoa se ofereceu para fazer um financiamento e tal, e falou que eu não conseguia. E na época eu liguei para o Júlio, eu falei, Júlio, olha a situação que eu tô. Aí ele falou, como assim? Em 3 semanas você está fechada nessa casa. Né? E esse é o poder do conhecimento de um profissional como você, né, Júlio? Porque eu falo para todo mundo, muita gente, tirou licença, eu comecei a trabalhar nisso, sou especialista. Não é especialista, você vai ser especialista daqui a 10 anos. Você formou economia, você não sai da faculdade economista, né? Então, assim, é uma coisa que a gente aprende durante os anos, né? Como a gente vê muitas situações, situações específicas, porque toda pessoa que vem conversa comigo fala, Júlio, eu tenho uma situação, tenho um problema, vê se você pode me ajudar, né? E a gente escuta muito, então a gente aprendeu e a gente entende muito, eu cresci muito na minha carreira aqui na empresa,
empresa e no mercado também por saber resolver problemas que às vezes outros profissionais não sabiam, não entendiam. Eu fiz um fechamento esses dias, vou contar bem rápido aqui, porque nosso tempo é bem... um escritório que eu sou o banco preferencial me ligou e falou: Júlio, nós temos uma casa, nós estamos vendendo, nós não somos representantes do comprador, estamos vendendo a casa, apresentamos o vendedor, 1.400.000 e a família não consegue finalizar o processo com o banco deles. Você pode dar uma olhada, ver o que é? Eu falei, claro, atendo sim. Eles estão colocando 20% de entrada, eles têm um crédito excelente, eles estavam usando os extratos da empresa, tem uma movimentação de 100 mil, 200 mil mensais. Eu falei, cara, qual o problema? Né? Aí quando a gente foi ver, eles tinham status venezuelanos, tinham status de asilo pending, é o C08, né? Categoria no Employment Authorization, e o loan officer, o banco lá, eles não aprovavam, e eles não entendem o que é aquilo, não se sentem confortáveis com aquilo. Eu falei, não, imagina, isso a gente consegue fazer aqui no nosso banco all day long, mas eu quero, minha experiência, que eu já vi isso várias vezes, e a gente fechou aquela transação em 8 dias. Né? Você tem 25 anos nos Estados Unidos? 28, você não envelhece, 29, Júlio. Né? Você não envelhece. Ainda bem, amém. E eu tenho 22 anos nos Estados Unidos, eu conheci o Júlio há 22 anos atrás, assim que eu cheguei em Massachusetts. A gente já viveu várias temporadas de imigração. Situações, A gente hoje vive uma época que o brasileiro que vem, mesmo indocumentado, ele tem uma possibilidade de acumular riqueza que na nossa época ele não tinha, porque ele não tinha uma Record Américas. Eu lembro do dia que a gente começou a ter sinal de TV brasileira num satélite, e não era todo mundo que tinha. Verdade. E hoje a gente está aqui... Eu vendia satélite. Tá vendo? A gente já fez de tudo aqui, né? Mas eu falo isso porque o imigrante que vem hoje, ele talvez está perdendo a oportunidade porque ele está se limitando ao status dele de imigrante. Então, Júlio, uma coisa que eu não quero deixar de falar. Você sabe que a minha primeira paixão é o direito imigratório, mas a minha segunda paixão é o investimento imobiliário. Né? Quem quer investir em imóveis, ele quer ser um investidor especulativo para aluguel, ele pode fazer isso também estando fora dos Estados Unidos, sem documento? Como funciona? Uma das coisas que nós fazemos muito é isso, é atender esse público que vive fora dos Estados Unidos, são imigrantes com vistos de turista, né? Ou ainda nem tem visto. Nós temos financiamento para pessoa que não tem visto ainda. A gente consegue fazer um financiamento para quem é estrangeiro, né? Até $1 milhão, colocando 25% de entrada, e acima de $1 milhão, colocando 30% de entrada. E a documentação é muito simples, né? Para investimento. Para investimento, isso. Porque o estrangeiro, ele só consegue comprar uma segunda moradia ou uma propriedade de investimento, né? Então, a gente tem várias pessoas que, eu estou comprando uma casa na Disney para minha família, então é um second home para eles, é uma segunda moradia, e nós temos muito os investidores, pessoas que querem comprar uma casa para aluguel de curta temporada, uma casa perto da Disney, um apartamento em Miami, uma casa em Jacksonville, uma casa no Texas. Então, assim, a gente consegue atender o brasileiro, né? Não só o brasileiro, mas qualquer estrangeiro que queira investir nos Estados Unidos, a gente consegue fazer um produto, né? Oferecer um produto de financiamento para essa pessoa com documentação muito simples. É mais fácil aprovar o estrangeiro que está lá em São Paulo do que eu e você, que somos residentes americanos, né? Então, o processo ele é muito simplificado. Os bancos entendem, né, desse mercado, e eles começaram a criar, acho que nos últimos 10 anos, hoje, para você ter uma ideia, talvez 40% dos meus clientes são estrangeiros. Pessoas que estão lá em São Paulo, às vezes nem colocou o pé aqui, ele não precisa nem vir para os Estados Unidos para poder assinar os documentos do closing. A gente assina lá no Brasil, num cartório local ou na própria embaixada americana. Então, a facilidade hoje para a pessoa que vive fora dos Estados Unidos dolarizar o patrimônio, porque hoje a grande onda do mercado hoje é assim, o brasileiro, ele quer dolarizar o patrimônio, ele quer talvez colocar parte, né, da... Brasileiro não, o mundo. O mundo, né, do que ele tem de patrimônio nos Estados Unidos, dolarizar isso, né? Então, muita gente vai para a bolsa, outros somente abrem uma conta e vai colocando dinheiro aqui em dólar, e outros vão para o mercado imobiliário, que eu acho que é o melhor caminho, né, se a pessoa tiver condição. E hoje o Brasil é um país rico, que gerou muita riqueza nos últimos 20 anos, nas últimas 2 décadas, e a gente está vendo muito esse movimento, né, de pessoas profissionais, né, que estão buscando, né, se legalizar, pegar um tipo de visto de trabalho, de habilidades, e vir morar nos Estados Unidos. E todos eles procuram fazer esse investimento como estrangeiros, né? Comprar, adquirir um imóvel, eu falo, olha, tenta comprar antes de você se tornar residente, porque quando você se torna residente, a barra vai levar bastante, porque a gente vai ter que ver crédito americano, imposto de renda americano, né, a entrada e tal, e você como estrangeiro é muito mais simplificado o processo para você hoje.
Júlio, foi um prazer ter você aqui. Eu espero que você volte para contar mais informações e para educar o pessoal que assiste a gente aqui no Conexão Imigração USA. Prazer, eu que agradeço o convite e me siga no Instagram, galera. E, gente, para você que assistiu Conexão Imigração USA, que esse programa tenha sido a chave para você finalmente encontrar sua casa nos Estados Unidos. E você já sabe que todo domingo, antes do Domingo Espetacular, aqui na Record Américas, você não pode perder o seu Conexão Imigração USA. Estamos conectados para realizar o seu sonho de morar nos Estados Unidos. Até domingo que vem.